Emoções, né, de modo geral, assim, são respostas físicas e respostas emocionais que levam aí a comportamentos específicos. Então, sempre que nós estamos aí frente às mais variadas situações da nossa vida, nós temos aí interpretações sobre essas situações, aí no bom e velho modelo cognitivo, né, que mostra que nós interpretamos coisas das mais variadas situações que nós estamos envolvidos, que nós estamos inseridos. Quando nós temos essas interpretações, nós temos então uma resposta a essas interpretações, que são justamente as nossas emoções. E aí, essas emoções, essas respostas, né, emocionais, basicamente é um conjunto de sintomas que a gente sente, juntamente com sintomas físicos também. Às vezes o coração começa a bater mais forte, a gente sente um calor, a gente sente tenso, né, a gente fica mais tenso, a gente tem dor de barriga e coisas nesse sentido. E isso leva a comportamentos específicos. Então, se eu tenho as mais variadas emoções, eu tendo a reagir de acordo com elas. Cada emoção, ela possui, de certo modo, a sua função. E quando eu reajo com essas emoções, eu acabo, então, é o modo que eu navego aí, de certo modo, aí pelo mundo também. Então, emoções nada mais são que respostas que nós temos às mais variadas situações que nós nos encontramos. Elas são universais, todas as pessoas, todos os animais possuem, né, emoções, as mais variadas emoções. Já foram feitas várias pesquisas a respeito disso. É muito interessante porque em algumas pesquisas, por exemplo, conseguiu se comprovar que uma pessoa nos Estados Unidos e outra pessoa aqui lá na África, em tribos da África lá, assim, muito distantes, que não se encontraram, que não, muito diferente de civilização e tudo mais, conseguem identificar as emoções. Então, se tem uma pessoa com uma expressão de raiva, por exemplo, elas conseguem, né, identificar que aquela emoção é uma emoção de raiva, tá? Ou se eles assistem, por exemplo, um conteúdo que tende a levar a um sentimento de tristeza, as expressões faciais, os sintomas que as pessoas sentem nos mais variados cantos do mundo são parecidos também. Então é muito interessante essa questão que as emoções elas são universais, todos nós temos, e ela é uma espécie de uma forma de comunicação também. Os animais utilizam muito as emoções para se comunicar e nós também utilizamos as emoções para nos comunicarmos. Mas como nós temos a fala, a gente acaba deixando um pouquinho a emoção de lado e a gente meio que foi perdendo também um pouco de como interpretar tanto as emoções dos outros como as nossas emoções por conta mesmo da fala. Então, esse é um processo que a gente tem que, digamos, resgatar aí, até certo ponto. E quais são, então, as emoções? Quais são as emoções que nós temos? Quais são as emoções básicas? Isso vai variar de qual autor que você se interessa, qual autor que você gosta de trabalhar, que você concorda com o pensamento e coisas nesse sentido. Mas, um que eu gosto bastante é o Paul Ekman, né? Que é um psicólogo aí, que realmente estudou bastante essa questão das emoções. Ele foi o profissional que deu a orientação para o filme, por exemplo, Divertidamente. Ele também inspirou aquele livro Lie to Me, aquele livro não, aquela série, né, de TV Lie to Me, que é um cara que conseguia ver a mentira das pessoas através das microexpressões faciais. Então, tudo sobre microexpressões faciais, ele tem também um trabalho sobre isso. Então, um excelente profissional, pesquisador que trabalha com essa questão das emoções. E ele dita aí, ele fala que há aí 7 emoções básicas. E você, psicoterapeuta, pode ser muito interessante ter o conhecimento um pouquinho dessas emoções, até mesmo para psicoeducar o seu paciente, que isso é um processo de aprender aí a lidar melhor com as emoções, tá? A primeira das emoções é a alegria. E dentro das emoções aí que nós temos, é a única emoção que a gente pode considerar como uma emoção aí positiva, tá? De certo modo. Então, a primeira emoção seria a alegria. Depois nós temos a tristeza, nós temos a raiva, o desgosto, o menosprezo, o medo e a surpresa, tá? Essas são as emoções consideradas as emoções básicas que nós temos aí nos seres humanos, tá? Então é uma maneira, todas as outras emoções, sentimentos são meio que variações, elas derivam dessas emoções aí principais. Se a gente pensa na ansiedade, por exemplo, ela vem bastante da questão do medo, né? Então o medo, ele é uma emoção muito específica que a ansiedade deriva um pouquinho aí desse medo, por exemplo, tá?